Nesse vídeo nós vamos falar sobre os acontecimentos recentes em Israel e qual o significado destes acontecimentos num contexto escatológico e quais são os sinais de que uma guerra como essa sinalizam um final do mundo, ou que o mundo vai acabar, ou que tudo vai ser destruído. Eu sou Daniel Cardoso e você está convidado a vir comigo nesse momento conhecer um pouco mais da visão escatológica judaica que vamos trabalhar, ok? As guerras tomaram os noticiários, nós estamos falando disso o tempo inteiro. A partir do dia 7/10, não se fala em outra coisa a não ser que Israel foi invadido por terroristas e uma guerra se instalou naquele lugar, no umbigo do mundo, no famoso umbigo do mundo, o Oriente Médio, o lugar onde tudo começou e onde todas as grandes transformações da humanidade têm lugar. Aquele lugar é especial, é uma espécie de berçário do mundo. Tudo tem sentido e tudo começa ali. Os noticiários falam o tempo inteiro a respeito dos reféns, a respeito dos mortos e do que está acontecendo. E a gente vê muita gente perguntando na rua: eu tenho certeza que o fim do mundo chegou? Será que o arrebatamento vai ser agora? Será que todas as coisas vão explodir? O mundo vai acabar? Muito terrorismo espiritual tem surgido nesse tempo. Mas a grande verdade é que as pessoas carecem de respostas às suas perguntas, as dificuldades de entender como e o que esse tempo traz à tona. Nós estamos vendo uma guerra em Israel. E ao falar de Israel, nós vamos fatalmente tratar de como um judeu pensa os acontecimentos do fim dos tempos. E assim, nós falamos sobre escatologia. Escatologia significa o estudo dos fins dos tempos, o estudo dos últimos dias, o estudo do destino da humanidade, vamos colocar assim. Nós estamos olhando para uma guerra acontecendo em Israel, estamos com a nossa cosmovisão cristã, pensando em Mateus 24, que é o nosso mini ou micro apocalipse, onde Jesus está aos pés do Monte das Oliveiras, falando sobre acontecimentos que iriam acontecer, catastróficos, e que nós não conseguimos compreender que muitos deles já aconteceram e projetamos esses acontecimentos para épocas como essa, né, onde Jesus fala ali de guerras e rumores de guerras, né, fala de tantas outras coisas, de tantas tensões na humanidade, e que nós muitas vezes ficamos esperando o pior ao invés de esperar o melhor, que é isso que aprendemos dele. Nós, como filhos de Deus, esperamos sempre o melhor. Já disse alguém que se você pensa em um futuro catastrófico, Deus não está nele. Então Deus está no seu futuro, Deus está na minha história e na sua história. E o futuro é muito melhor do que o que nós vivemos até agora. Deus está preparando todas as coisas para você. Uma nova era se instaurou a partir da chegada do Messias, a partir da chegada de Jesus Cristo. Ele chegou à Terra falando em todos os momentos a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é chegado até vocês. O reino de Deus está próximo, está ao alcance das mãos. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é o sinal de que o reino de Deus é chegado até vocês. Nós estamos sempre falando de um mundo que está melhorando. E você me pergunta como o mundo pode estar melhorando com as guerras que estão acontecendo? Querido, querida, as estatísticas mostram que houveram mais de 30 mil conflitos ao longo de toda a humanidade. Nós estamos falando de um conflito acontecendo ali em Israel agora. E por acaso, para que você se situe nesse momento, nós temos no mundo 28 conflitos em paralelo acontecendo. Israel é um deles. Nós temos conflitos dos curdos no Irã, nós temos conflitos na Ucrânia com a Rússia,
e muitos outros conflitos acontecendo. A humanidade sempre esteve em conflitos e muitas vezes nós pegamos uma guerra como essa acontecendo e queremos dizer, o mundo vai acabar. Mas já que começamos falando de Israel, do que está acontecendo em Israel, como um judeu entende o fim do mundo, ou o destino da humanidade, ou o que está por acontecer? Toda a escatologia judaica é baseada praticamente nos profetas, nos principais dos seus profetas, dos profetas hebreus, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e na tradição oral dos rabinos. E ela aponta desde os tempos passados para o fim do cativeiro babilônico, o retorno de Israel à sua terra, a terra da sua possessão, e o advento do Messias como um descendente de Davi que viria para reinar sobre os judeus e reinar por todo o mundo, inaugurando o que eles chamam de Olam Rabá, que é a era vindoura, uma era de grande justiça e de grande paz. O judeu entende que o Messias virá, inaugurando uma nova era sobre a terra. E ele entende que ao ser manifestado o Messias, os mortos ressuscitarão, e após a ressurreição dos mortos, uma nova terra e um novo céus se manifestarão em Olam Rabá. O judeu está esperando uma terra que será transformada juntamente com um paraíso que será transformado, como se um Éden fosse reconstruído e disponibilizado aos homens. Nós, os cristãos que acreditamos no reino de Deus, pensamos muito parecido com os judeus no que diz respeito à escatologia. Eu costumo dizer que a diferença entre nós e eles é que eles esperam que essa era vindoura se manifeste e eles ainda estão esperando conhecer quem é o Messias. A grande diferença entre nós é que nós já sabemos quem ele é. O Messias já se manifestou há 2000 anos atrás, numa empoeirada Judéia. Ele veio, nasceu numa manjedoura, e dele disse Isaías, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade, ele é o Pai de Olam Rabá, da era vindoura. A era vindoura começa nele, ele é a semente da eternidade, a semente do que há de vir. E Isaías continua dizendo, o aumento do seu governo será paz sem fim. Nós não estamos esperando que o mundo piore, nós estamos esperando que o mundo melhore. O mundo vem melhorando, o mundo vem melhorando. Existe mais comida disponível, existe mais conhecimento disponível, existe mais informação disponível do que jamais houve. Uma criança de 5 anos de idade tem em suas mãos, no tablet que ela está usando agora, na sua casa, mais informação do que o maior imperador do século passado. O mundo está melhorando. Em Salmos 2 está escrito, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. Jesus Cristo está assentado nas regiões celestiais e nós estamos com Ele juntamente assentados. E nós, como corpo de Cristo, estamos incumbidos de colocarmos os nossos pés sob a cabeça de todas as mazelas da humanidade, até que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor. Até que todos os inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés, até que a terra se pareça com os céus. Essa foi a oração que Jesus fez. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A nossa missão como cristãos não é
esperar por algo acontecer, é fazer algo acontecer hoje. Num outro conceito que o judeu tem, que é Olam Hazé, que é este mundo. A era vindoura, Olam Rabá, está nascendo dentro da atual era. Existe uma nova criação sendo gerada dentro do útero da velha criação, de tal forma que céus e terra, por fim, se unirão e serão uma coisa só. Nós, como filhos de Deus, temos a incumbência de trazer a realidade dos céus à terra. Nos céus há falta, nos céus não há falta. Portanto, na terra também não pode haver falta. Nos céus há câncer, não há câncer no céu. Portanto, na terra não pode haver câncer. Nos céus há dor, não há dor no céu. Portanto, não pode haver dor na terra. No céu há fome, não há fome nos céus. Portanto, é nosso dever subjugar todos os inimigos da humanidade, até que o Messias, da forma como os judeus creem, venha para reinar sobre todas as nações. Como na visão que Nabucodonosor teve, e no sonho de Nabucodonosor, melhor dizendo, interpretado por Daniel em Daniel 2, onde uma pedra cortada sem auxílio de mãos derriba todos os reinos da terra, e a partir dali ela começa a crescer e a tomar toda a terra e encher toda a terra. Uma nova era está sendo estabelecida, um novo momento está sendo estabelecido, e a igreja é responsável por fazer isso acontecer. No seu dia a dia, no lugar onde você está, o seu dever é transformar aquele lugar no céu. É subjugar as mazelas daquela realidade, de tal forma que os céus possam se manifestar ali. Nós, como cristãos, não estamos ansiando ir aos céus, porque se houvesse outra porta que me levasse aos céus, talvez eu me curvasse diante dela. Entenda uma coisa, e grave isso no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Deus não está nos céus, não existe um lugar que possa conter Deus. Os céus estão em Deus, portanto, todos os lugares que você entra cheio de Deus começam a se parecer com os céus. Você foi chamado para transformar as realidades dessa terra num pedaço dos céus. Então, querido, a boa notícia ou a má notícia, porque tem gente que gosta de má notícia, tem gente que se alimenta delas. A má notícia para essas pessoas é: o mundo não vai acabar, o mundo não está piorando, o mundo está melhorando. Mas e as guerras? Guerras sempre houveram, sempre existiram. Quando Jesus, em Mateus 24, se dirige aos seus discípulos falando de guerras e rumores de guerras, ele estava falando de algo que aconteceria naquela geração e foi consolidado na invasão de Tito a Jerusalém, no ano 72 depois do nascimento de Cristo. Ele falava de coisas concretas que aconteceriam naquele tempo. Então, eu sugiro a você tirar os seus olhos do que pode dar errado, do que está dando errado, ou das catástrofes e do medo. E eu gostaria que você enchesse o seu coração de esperança, porque nós somos mensageiros da esperança. Existe muito para ser realizado. E o futuro é promissor, o futuro é maravilhoso, porque Deus está lá, esperando por você. Prossiga com um coração grato, prossiga com a visão de que Deus deu a você o poder transformador. Não é isso que nós aprendemos de Paulo? Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. A palavra poder ali é dunamis, é dinamite. Onde o Evangelho chega, nada pode ser como antes. Onde o Evangelho chega, nada pode ser como antes. Se eu soltar uma dinamite aqui, nada aqui será como antes. Então, nós somos os agentes do reino de Deus. O reino de Deus está se manifestando, porque o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está dentro de vocês.
Nós vamos consertar o mundo quando nós consertarmos os homens. Existe uma ilustração que eu ouvia quando menino, muito linda, que um pai deu um quebra-cabeças para seu filho, um quebra-cabeças grande, de muitas peças. E o pai foi embora para o seu trabalho e, ao voltar no final do dia para casa, esperando que o seu filho estivesse com muita dificuldade em montar o quebra-cabeça, para sua surpresa ele chega e encontra o quebra-cabeça todo montado. E o quebra-cabeça era um quebra-cabeça do Mapa Mundi, muito difícil de montar, muito complexo de montar. E o pai fica encucado com aquilo, fica em dúvida como ele, um menino novo, conseguiu montar tão rapidamente o Mapa Mundi. E ele pergunta isso para o seu filho: como você conseguiu montar esse mapa tão complicado? Ele falou: papai, eu não montei esse mapa desse lado. Quando o Senhor me deu o quebra-cabeça, eu notei que existia uma outra figura do outro lado, que era o rosto de um homem. E ao montar o rosto do homem, quando eu virei o quebra-cabeça, a parte difícil estava montada. Essa é uma ilustração para dizer para você que nós vamos montar o quebra-cabeça do mundo quando nós montarmos o homem que está por trás dele. Quando nós tocarmos o coração das pessoas, quando nós fizermos o reino de Deus entrar dentro de cada homem, de cada mulher, de cada casa, de cada departamento, de cada empresa, aí sim nós estabeleceremos um tempo de paz sem fim. Olam Rabá, a era vindoura. Quando nós atuamos com este coração, os poderes do mundo vindouro se manifestam neste tempo, construindo uma nova realidade. Se você gostou desse vídeo, eu queria muito a sua participação, eu queria ver o seu comentário aqui embaixo, queria que você curtisse esse vídeo, que você passasse ele adiante para alguém. É muito importante a sua participação, é enriquecedor o debate, a troca de ideias. Eu quero entender como você ouviu, como você leu tudo que nós falamos aqui. Então fica aqui o meu abraço a vocês e não perca os próximos vídeos que vêm por aí. Deus abençoe.